Oi, gente. A treta na extrema-direita está caliente, quente, porque a deputada federal Carol de Toni decidiu deixar o PL após ter sua candidatura ao Senado barrada na definição lá em Santa Catarina, né? A vaga vai ser ocupada por Carlos Bolsonaro. Aliás, isso daí já tinha sido antecipado como uma crise lá no bolsonarismo de Santa Catarina. Falando em Santa Catarina, isso me dá a oportunidade de responder a alguns poucos, foram poucas pessoas, né? Mas alguns que equivocadamente não compreenderam o meu vídeo sobre Santa Catarina. Eu não estou falando de todos os catarinenses, mas sim que um estado que fica cada vez mais, eu não estou falando de Florianópolis, pessoas lembraram de que Florianópolis teve uma votação expressiva para a esquerda no passado. Eu estou falando de que um estado em que a maioria se torna neofascista produziu o que está sendo produzido recentemente em Santa Catarina é o esperado, mas que aqueles que em Santa Catarina enfrentam o neofascismo, né, diferentemente de gente como Carol de Toni que está promovendo o neofascismo, né, mas aqueles que enfrentam tem não só minha solidariedade, tem minha admiração. Obviamente tem muita gente em Santa Catarina, em Florianópolis e no estado em geral enfrentando o neofascismo, e para eles é até mais difícil porque o neofascismo tomou conta do estado, né? Então toda a minha solidariedade e admiração a essas pessoas. Isso para mim é óbvio, mas como algumas pessoas não entendem o óbvio, a gente vai ser obrigado aqui a dizer o que é óbvio, né? Vamos lá. Então a Carol de Toni resolveu sair, né, do PL, né? E, enfim, a saída ocorre apesar de Carol de Toni ter um bom desempenho no levantamento de intenção de voto, né? A definição final, porém, coube à Executiva Nacional, que levou em conta acordo com aliados e a pressão de partidos que ameaçavam romper com o governador Jorginho Melo, caso não houvesse espaço para a federação na disputa ao Senado, né? Enfim, ela saiu, né? Deve ir para o Novo, né? E isso já envolve a Michele Bolsonaro, porque a Michele Bolsonaro já declarou apoio a Carol de Toni após impasse com Carlos, né? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou hoje uma mensagem de apoio a Caroline de Toni, né? A parlamentar afirmou ter ouvido do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não há vaga para ela concorrer ao Senado, né? Em publicações no Instagram, Michele compartilhou imagens com Carol de Toni, né? E ao comentar as fotos, a presidente do PL Mulher sinalizou respaldo político à catarinense e indicou que ela conta com o apoio do casal Bolsonaro, né? Que é estranho, porque quem vai ser o outro candidato é o Carlos. Enfim. Aí o Carlos Bolsonaro, né, citou coincidências, né? Ele protagoniza um embate público sobre a chapa lá, né? E disse que, né, em meio a um racha, demonstrou apoio a Michele, né, a Carol de Toni, após notícias que ela estaria deixando o PL para viabilizar uma candidatura ao Senado, né? E o Carluxo falou, né? Fez um post que foi entendido por apoiadores como indireta madrasta. Ele resgatou uma publicação de janeiro e escreveu: insisto, o objetivo não é medir forças com os filhos de Bolsonaro, mas com ele mesmo. A treta está caliente, quente, na extrema-direita, né? Disputa por poder, obviamente, né? Obviamente. Agora, tem uma fala da Soraya Tronic que eu queria lembrar a vocês, né? A versão completa da fala dela tá aqui, ó. Tá aqui. Mas eu não vou botar a versão completa, não. Eu vou botar um resumo aqui. Vou botar um resumo e a gente vai ouvir aqui, que tem a ver com o tema bolsonarismo e seita e tal. Eu presenciei, como muitos outros que acordaram em tempo, como eu acordei. E o motivo pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental, que envolve características típicas de seita. E nada tem a ver com ideologia. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Há denúncias do próprio caso Luiz Miranda e seu irmão, de ameaças.
Isolamento em bolha. Isso é uma característica de seita. A pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder. Mudança abrupta de crenças e valores. Visão dicotômica do mundo. Maniqueísta. Dependência do grupo. Dominação pelo medo. Vide o medo do cancelamento. O gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade. Linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade, eu sou o Messias. Impossibilidade de questionar decisões, como é o caso de Santa Catarina, em que as mulheres do partido estão sendo obrigadas a engolir uma pessoa de fora para disputar o Senado, e são vítimas do gabinete do ódio. Exploração emocional, financeira e por aí vai. Essas pessoas estão envolvidas e não percebem. Elas estão envolvidas, estão enredadas em uma dissonância cognitiva coletiva semelhante a um relacionamento abusivo. E nada nesta minha vida, nada, vai fazer eu acreditar que um conservador sente que pintou um clima com meninas de 14 anos. Nada e nem ninguém na minha vida vai me fazer aceitar um presidente que imita um parente meu, um amigo meu, qualquer pessoa agonizando no leito de morte. Nada. Eu estive lá. Eu não estou aqui reproduzindo algo que eu ouvi falar. Eu presenciei, como muitos outros que acordaram em tempo, como eu acordei. E o motivo pelo qual eu não quero debater, não faço a mínima questão, é porque, infelizmente, eu e muita gente, muitos de nós, estamos diante de uma nítida negação patológica. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Aqui já está repetindo, né? Mas, enfim, eu queria trazer isso, né? Vocês viram que ela já antecipava, né? Já estava se sugerindo que o vereador federal carioca, Carlos Bolsonaro, iria ocupar essa vaga na disputa do Senado lá. E é interessante porque ela cita várias características de seita, né? Mas eu fui lembrado do texto clássico do Humberto Eco, né? Esse aqui. Deixa eu ver se eu aumento ele aqui para vocês, né? E que tem 14 características, né? E várias delas a gente pode ver que tem em comum, né? O urofascismo, que é como chama o fascismo eterno, ele fala a nova língua. A nova língua foi inventada por Orwell em 84 como língua oficial do INSOG, o socialismo inglês, mas certos elementos do fascismo são comuns a diversas formas de ditadura. Todos os textos escolares nazistas ou fascistas baseiam-se em um léxico pobre e uma sintaxe elementar, com o fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Você viu a Soraya falando, né? Falta de senso crítico e tal. Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas de nova língua, mesmo quando tomam a forma inocente de um talk show popular. A Soraya falou sobre essa coisa de falar de códigos e tal. E se você passear pelas 14 características do fascismo eterno, eu não vou aqui nesse vídeo passear em todas, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? Vocês vão ver que tem muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. A quarta, então, tem muito a ver com o que a Soraya falou. Nenhuma forma de sincretismo pode aceitar críticas. O espírito crítico opera distinções, e distinguir é sinal de modernidade para o fascista. Na cultura moderna, a comunidade científica recebe o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos. Para o urofascismo, o desacordo é traição. Então não se surpreendam se... Vocês lembram que todos os críticos foram considerados como traidores, né? É assim que a Soraya é tratada, né? E se a Carol de Tone resolver criticar o Carluxo, pode ter certeza que ela, mesmo sendo reacionária, mesmo sendo neofascista, será classificada como traidora, né? O desacordo é, além disso, um sinal de diversidade. O urofascismo cresce e busca o consenso, desfrutando e exacerbando o natural medo da diferença. O primeiro apelo de um movimento fascista, ou que está se tornando fascista, é contra os intrusos. O urofascismo é, portanto, racista por definição, né? Culto à liderança também aparece no populismo, aqui ó, no populismo, no tipo de populismo fascista, cadê ele? Populismo qualitativo, né? Como nenhuma, esta parte aqui é interessante, como nenhuma qualidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o líder apresenta-se como seu intérprete. Tendo perdido seu poder de delegar, os cidadãos não agem, são chamados apenas paras pro toto, para assumir o papel de povo. O povo é assim apenas uma ficção
teatral. Por isso que esse povo fica falando de povo, povo, povo. Eu sempre disse para vocês que o povo, na linguagem do fascista, é apenas as pessoas que obedecem ao líder fascista. Por isso que quando eles dizem que o povo está com eles e que os cidadãos de bem estão contra isso daí, os cidadãos de bem nada mais são do que os soldados rasos do neofascismo, né? Se você tiver interesse, eu faço um vídeo específico sobre todas as características do fascismo eterno e analiso como elas se aproximam do bolsonarismo, né? Isso é muito evidente, pelo menos para mim, e eu vou disponibilizar o link desse texto de Humberto Eco no comentário fixado, né? Sobre a Carol de Tone, sobre essa treta aí na extrema-direita, já era previsível que iria acontecer, né? Mas é importante que o campo progressista tenha clareza de que só vai conseguir conquistar a classe trabalhadora através de questões como o fim do 6x1. Lembrar as pessoas quem foi que capitaneou a taxação dos super ricos para viabilizar a diminuição de impostos sobre a classe trabalhadora, isenção de quem ganha até 5 mil reais. Eu cheguei a ver em um vídeo gente questionando Boulos sobre a isenção como se ela não tivesse sido sancionada pelo Lula. Isso para mim diz muito. E aí fala-se da importância da comunicação nesse ano e fortalecerem canais como o nosso. As pessoas que estavam falando isso, elas vivem numa realidade paralela, bolhas, como disse a Soraya Tronic, em que nessas bolhas não chegou a informação, não só que a isenção de até quem ganha 5 mil reais, que beneficia toda a classe trabalhadora, né? Porque quem ganha mais do que isso vai ter isenções até 5 mil, né? E quem ganha entre 5 mil e 7 mil vai ter uma diminuição significativa. Mas essa informação que foi aprovada no Congresso, aprovado no Senado e já foi sancionado por Lula e não tem efeito fiscal porque taxa os mais ricos, essa informação não chegou na bolha que essas pessoas que estavam comentando lá na entrevista do Boulos pro Flow, essas pessoas simplesmente desconhecem isso, né? Eu fiquei com vontade até de ir nesses comentários e dizer: você está tão por fora que não sabe que já foi até sancionado. Mas a pessoa simplesmente ficaria com raiva de mim, talvez não acreditasse em mim, não fosse pesquisar na internet, né? Enfim, vai ser um trabalho muito grande de comunicação esse ano, gente. Para a gente, através dessas pautas trabalhistas, dessas pautas de isenção de impostos sobre a classe trabalhadora, as pautas como o gás do povo, que eu fiz vídeo dias atrás, falando o nome de todos os deputados, majoritariamente os deputados de extrema-direita, os deputados do PL, foi o partido que deu mais votos negativos ao gás do povo, né? E o que foi unânime em dar votos negativos foi o Novo, o Partido Novo, que deve ser o destino provável da Carol de Tone, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. E se você gostou desse, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Continue na Nova Máquina do Tempo. Um abração, gente.